Olá, pessoal! Novamente estamos aqui juntos para tratar agora sobre capacidade. Estudamos a personalidade na nossa aula anterior e agora vamos estudar a capacidade. Não se preocupe se essa palavra ainda não faz muito sentido para você. Eu prometo que até o final dessa aula, capacidade será algo muito tranquilo para que você pense sobre isso juridicamente. Então, se você quiser me acompanhar, a partir da página 15 da sua apostila, estaremos tratando sobre a capacidade do ser humano. Primeiramente, a capacidade civil, nós estamos falando sobre aquela capacidade de fato. Lembra que nós falamos da capacidade de direito e capacidade de fato? A capacidade de fato é aquela capacidade de exercício dos seus direitos. Então, olha essa filinha aqui de pessoas. Nasceu um bebezinho, tão novinho, piquititinho, aí nós temos uma criancinha, os dentinhos separados, um rapazinho, adolescente, vida adulta, um jovem senhor e uma pessoa idosa. Dentro dessa escala, dessa escadinha da nossa vida, qual deles pode se casar? Qual deles pode assinar um contrato? Qual deles pode comprar ou vender? Agora nós estamos pensando sobre capacidade. Vamos começar fazendo uma distinção muito rápida sobre o absolutamente incapaz, aquele relativamente capaz e o absolutamente capaz. Feita essa distinção, nós vamos tratar um a um. Então, primeiramente, o absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Ele não pode assinar contrato, ele não pode se casar, você não tem como cobrar uma dívida dele, você não deve negociar com ele, ele é, para fins legais, absolutamente incapaz. Alguém deve cuidar dele, cuidar do patrimônio dele, cuidar do bem-estar dele. Legalmente, se ele cometer um crime, não é crime, é contravenção penal e é cuidado lá pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos falando de alguém que tem menos de 16 anos. Absolutamente incapaz, só fazendo um gancho aqui para que você entenda como isso é grave. Relação sexual com uma menina ou um rapaz de 13 anos. Ah, mas ela quis. Parecia um puta mulherão, né? Se eu entrei na boate, uma mulherona daquela tinha 13 anos. Rodou, meu amigo. É estupro. Estupro de incapaz. Porque a lei não faz esse tipo de conta. A lei não quer saber se a pessoa é muito descolada, se ela é muito amadurecida. A lei diz o seguinte: tem menos de 16 anos, é absolutamente incapaz. Muito cuidado, não lide com essas pessoas. Essas pessoas, para a lei, elas são crianças. Elas estão aqui para ser protegidas pela sociedade, protegidas por cada um de nós. Dos 16 anos até 18 incompleto, 17 anos e uns quebrados, nós temos os relativamente capazes. Pode alguma coisa, não pode outras, tá? Nós temos aqui mais de 16, menos de 18. Ébrios habituais. O que é isso? Alcoólatra. Aquela pessoa que bebe constantemente e ela sai do seu normal, ela sai daquilo que nós esperamos de um ser humano padrão. Ela não responde mais por si, tá? Esse é o ébrio habitual, nós chamamos de alcoólatra. Viciados em tóxicos, nós chamamos de drogados ou toxicômanos. Quem não pode exprimir a sua vontade, temporariamente ou definitivamente? Uma pessoa que está em coma, uma pessoa que está passando por um período muito sério de uma patologia mental, né? Os pródigos, pródigo é aquele que gasta, tá? Não tô falando quando você estoura o seu cartão de crédito, tô falando com uma pessoa que pode dilapidar o patrimônio de uma família inteira a ponto de ficar na rua. Uma pessoa que simplesmente tem isso como uma compulsão doentia. Muita atenção para o que nós estamos falando aqui. Quem não pode exprimir sua vontade, quem não pode exprimir sua vontade temporariamente ou definitivamente. Tem algo importante para nós pensarmos aqui. As pessoas que nós consideramos deficientes mentais, as pessoas que têm alguma patologia mental estão enquadradas aqui. Ah, mas ele não consegue fazer nada sozinho. Não tem problema, ele é enquadrado como alguém relativamente capaz. Ele não pode tudo. A gente vai ter que analisar caso a caso o que é que ele consegue fazer por si.
E nós temos o absolutamente capaz. Absolutamente capaz é cada um de nós a partir dos 18 anos. Fez 18 anos, a lei fala: meu filho, tome conta da sua vida. Você é responsável por si, pelos seus atos, pelas suas dívidas, pelas suas contratações. Se você quiser casar, você casa. Se você quiser, você pode dirigir. Boa sorte na sua vida adulta. Com 17 anos e uns quebrados, você é, para a lei, relativamente capaz. Mas com 18 anos, você é capaz. E nós falaremos numa aula a seguir, falaremos sobre o menor emancipado. Falaremos sobre emancipação. Ele também é considerado absolutamente capaz. Deixei para vocês algumas observações aqui para tratar sobre o absolutamente incapaz, especificamente sobre pessoas com alguma deficiência. Antes, no nosso código anterior, nós tínhamos nos incisos 1, 2 e 3 uma tratativa sobre pessoas com enfermidades, com redução de capacidade mental. Isso foi extirpado, não temos mais. Por quê? Porque os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles defendem, tratam, exigem, revogam artigos que tenham qualquer tipo de preconceito. Então, para a pessoa com deficiência, o que eu espero é inclusão dela, não é divisão dela, não é apartar ela da sociedade. Eu quero colocar ela com todos os direitos de uma pessoa absolutamente capaz. Então, caso a caso, eu vou poder dosar o que essa pessoa pode ou não pode, consegue ou não consegue. Pense na seguinte situação: um ébrio habitual, uma pessoa que constantemente bebe. Essa pessoa pode dirigir? Não. Ele é um risco para a sociedade. Ela pode negociar, contratar? Não. Isso também é uma coisa que ela pode causar prejuízo para ela. Imagina, a pessoa está num período, num momento em que ela está completamente fora de si, em razão de um entorpecente. O álcool também é considerado um entorpecente, ela está fora de si, e ela faz uma contratação, ela vende a casa dela a preço de banana, por uma garrafa de pinga. Então ela também não pode. Ela pode se casar? Pode. Ela pode estudar? Pode. Ela pode frequentar uma academia? Pode. Então, cada caso é um caso. Ah, eu já vi por aí alguém trabalhando no comércio, pessoas com síndrome de Down, pessoas com alguma paralisia e que trabalham e recebem salário. Pode? Pode. Então, cada caso, para o deficiente, cada caso é um caso. Nós vamos tratar isso dentro das ações de interdição, tá? Quando nós falamos do relativamente incapaz, eu direciono vocês para artigo 4º do Código Civil, fala sobre quem são essas pessoas, fala aqui maior de 16, menor de 18, ébrios, etc. E eu falo aqui com vocês sobre o procedimento de interdição, para que você limite a capacidade dessa pessoa, especialmente as pessoas do inciso 2 para baixo, né? Deficientes, ébrios, pródigos. Você vai ter um caso específico para cada caso concreto. Você não pode automaticamente considerar uma pessoa capaz ou incapaz. Isso aqui é pisar em ovos, tá? Muito cuidado. Agora, sobre o absolutamente capaz, nós temos quem tem mais de 18 anos, fez 18 anos, falei para vocês, vida que segue, tome conta da sua vida. Ou o emancipado. Sobre o emancipado, teremos uma aula somente para falar dele, das formas de emancipação. Em seguida falaremos sobre isso, como emancipar uma pessoa, por quais razões emancipar uma pessoa, se isso tem como ser desfeito ou não, né? Mas nesse primeiro momento, só deixo para você o parágrafo único, um spoiler sobre emancipação. Esse parágrafo único fala da emancipação, você consegue aí se adiantar. E hoje nós fizemos, portanto, um remember sobre capacidade. Incapacidade absoluta, capacidade relativa e a capacidade absoluta. Eu espero que você tenha conseguido dividir seus amigos nessas categorias e pensado um pouco sobre o quanto o direito influencia na nossa habilidade, possibilidade de fazer ou deixar de fazer algumas coisas. Você compreendeu? Eu tenho certeza que sim. Eu espero você na nossa próxima aula. Muito obrigada!